quero convidar-vos a ler comigo o texto de Colossenses capítulo 3. Nós vamos a Colossenses, vamos começar uma série de estudos sobre o livro, a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Enquanto abrem a vossa Bíblia, procurem recordar-se de alguma altura em que vocês precisaram de esconder-se. Não no sentido em que fizeram uma asneira, como eu. Vocês são diferentes de mim, nunca fizeram asneiras nenhumas, mas eu já tive necessidade de me esconder por causa de uma asneira, não é? Lembro-me de uma em especial, não é? Que agora aqui não é o caso, mas vocês nunca tiveram que fazer isso, pois não? Não. Mas agora estou a pensar em uma necessidade que nós tivemos de refugiar-nos e esconder-nos numa altura em que precisávamos de conforto, uma altura em que sentíamos que aquele lugar era o ideal para aquele momento, uma altura em que nós sentimos que de facto ficar longe da multidão, ficar longe do problema seria uma coisa boa, não é? Havia um discípulo do Senhor Jesus Cristo que foi apanhado em flagrante no seu esconderijo. Não sei se vocês sabem quem foi, mas ele tinha este hábito de esconder-se. Tinha um lugar lá junto, provavelmente a uma grande figueira. As figueiras lá em Israel tinham assim grandes folhas, e ele tinha um lugar especial onde ele se escondia, e foi ali que o Senhor foi ter com ele e o chamou. Se quiserem depois, quem não sabe a resposta, diga que eu dou a resposta, mas tem que ser um café ao longo da semana, está bem? Combinado? Às vezes eu falo assim, vocês pensam que é sério, mas é só brincar, está bem? Eu só bebo um café por dia, portanto, se forem todos vocês a querer pagar, vai dar cafés por muito tempo. Colossenses 3, vamos ficar de pé e ler Colossenses capítulo 3, do verso 1 até ao verso 17. Vamos fazer uma primeira leitura, lendo o texto todo, e depois iremos hoje parte por parte. O capítulo começa com a palavra portanto. Isto quer dizer que ele é conclusivo. Paulo está a concluir aquilo que ele está a dizer. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vou pedir ao nosso irmão Jonatas que ele ore para que a palavra fique no nosso coração. Este pedido que eu fez é um pedido sábio, Senhor. Pedimos que aquilo que tu dizes fique no nosso coração, que não se evapore, que não saia por uma janela, mas que seja retido. Pedimos nesta manhã, como ao
longo da semana, Senhor, que assim seja. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Só em cerca do ano 1878 é que alguém se lembrou de trazer a ideia de que esta carta não tinha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso mundo hoje está a acontecer muita coisa que nos vem dizer que não é verdade. Isto significa que andamos quase 20 séculos todos enganados. Não sei se vocês estão a perceber-se de que há muita corrente nova, ideias novas que surgem, até mesmo em relação a nós mesmos. Hoje o tema que os jovens escolheram é esta ideia de identidade. E alguém se lembrou que por causa do estilo da carta, que era um bocado diferente daquilo que o apóstolo Paulo estava habituado a escrever, alguém se lembrou de que realmente esta carta possivelmente não é do apóstolo Paulo. Então parece que andamos quase 18 séculos todos a gente enganado. Esta carta aqui é uma carta que reflete a qualidade de uma boa escrita. É uma carta notável, dizem os críticos. Realmente a carta aos Colossenses está escrita de uma maneira tão profunda, um esboço tão bem delineado, embora o estilo do apóstolo Paulo, que é um estilo mais argumentativo, aqui não aparece tanto. Ele deixa fluir as ideias na sequência umas das outras, quase em catadupa, não é? Então o estilo mudou um pouco. Eu acho que esse estilo teve a ver com a situação que se vivia lá em Colossos. Colossos tinha sido uma cidade bastante próspera, mas depois que, passado um tempo, aquela cidade começou, digamos, a ficar um pouco mais morta, e foi nessa altura da prosperidade que realmente se estabelece uma igreja lá em Colossos. Provavelmente quem estabeleceu a igreja foi o pastor Epáfras. E o pastor Epáfras, a certa altura, começa a debater-se com uma série de problemas de teorias religiosas que apareceram na igreja, que era uma mistura de várias coisas. Então Epáfras lembrou-se e ele, olha, eu vou ter com o apóstolo Paulo que estava em Roma, vou lá ter com ele para ver se nos ajuda nisto. Eu não sei se vocês às vezes têm dificuldades de resolver os problemas e vocês vão ter com as pessoas que a consideram mais certas para isso. Isto é uma boa prática cristã, somos encorajados a ir buscar sabedoria. Aliás, este texto fala sobre isso também. Ele lá vai até Roma e acontece que ele, quando se encontra com o apóstolo Paulo em Roma, parece que fica preso também. Entanto, é Arquipo que fica lá como uma espécie de pastor interino lá na igreja. Então o apóstolo Paulo decide escrever esta carta que é exatamente para combater todo esse conjunto, não é, de ideias que havia por causa daquilo que era o movimento dos dias, dos tempos, o progresso da própria igreja. Havia sempre pessoas que apareciam com algumas ideias diferentes. Então ele procura escrever esta carta exatamente para combater muitas dessas ideias. E eu acho que esta carta é bem oportuna, como qualquer carta do Novo Testamento ou qualquer livro da Palavra de Deus. Mas acho que estamos num tempo em que nós precisamos de encontrar refúgio. No meio de tanta coisa que acontece, tantos problemas, atravessamos com certeza ainda este movimento do vírus que anda por aí à nossa volta. Nós encontramos também algumas teorias a aparecerem no meio, algumas ideias novas que têm a ver com a identidade do ser, inclusivamente. E a certa altura ficamos a pensar, espera aí, andamos há 20 séculos enganados, ou então temos que rever um bocado aquilo que no fundo é o que a Palavra de Deus nos diz. Por isso, quando olhamos para este texto aqui, este texto fala-nos, no meu ponto de vista, de uma identidade. A identidade do que nós somos. Vejam bem, eu acho que para mim o centro desta carta está no capítulo 3, verso 3 que nós lemos. Diz assim, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. E eu acho que esta afirmação do apóstolo Paulo é uma das mais sustentadoras da fé que nós encontramos em toda a Palavra de Deus. Entender que é em Cristo que nós nos refugiamos, é em Cristo que nós encontramos o sentido de quem somos, é em Cristo que nós encontramos o verdadeiro sentido do que significa ser pessoa. E o texto está a explicar isto de uma forma muito clara. Não é? Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E eu acho que o apóstolo Paulo, quando escreve estas palavras, ele está a lembrar-se do episódio que tinha acontecido lá em João 10. Quer ir a João 10, verso 28 e 29,
Para mim, estas palavras do Senhor Jesus são das palavras mais sustentadoras daquilo que é o nosso entendimento do que somos e de para onde vamos. Então, João 10, estas palavras que são muito conhecidas, todos nós nos refugiamos nelas, são palavras de Jesus. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Reparem o que é que o Senhor Jesus está a dizer. Ele está a dizer que nenhuma ovelha sua, verdadeiramente sua, uma ovelha de Jesus é aquela que reconhece que Jesus é o bom pastor, não por causa da teoria do Salmo, mas por causa da identidade que ele tem com o próprio pastor. É fácil decorarmos o Salmo 23, é difícil nós vivermos num relacionamento direto com o Salmo, com o pastor do Salmo. Então ele está a dizer aqui que eu dou-lhes a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. Reparem, Jesus está a dizer que as suas ovelhas, ninguém as arrebatará da sua mão. E depois ele diz uma coisa muito profunda que às vezes nós não reparamos. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém as arrebatará. Se há uma necessidade de conforto, de segurança, eu creio que estas palavras do Senhor Jesus, mais do que nunca, são palavras onde nós nos podemos esconder, onde nós nos podemos refugiar. Isto é, nós, enquanto discípulos de Cristo, filhos de Deus, estamos absolutamente guardados na mão de Cristo e na mão do Pai. E depois diz Efésios 4, verso 30, que nós estamos realmente selados para o dia da redenção. Então existe um selo do Espírito que absorve a mão do Pai e a mão do Filho. Eu creio, e esta é a minha mensagem para mim próprio e para qualquer pessoa, se nós precisamos de encontrar segurança, ela só pode ser encontrada com a convicção destas palavras. Jesus está a dizer que não há forma alguma, uma vez que nós somos dele, de nós nos sentirmos amedrontados, aflitos, com qualquer coisa. Porquê? Porque nós estamos protegidos na mão de Cristo, absorvidos na mão do Pai e selados pelo selo do Espírito Santo. Não há melhor lugar para nos escondermos, nos refugiarmos, do que na certeza daquilo que são as palavras do próprio Cristo. E eu acho que Paulo vai buscar, ele lembra-se daquilo que Jesus tinha dito, não porque ele ouviu, mas porque certamente terá ouvido diretamente da boca dos próprios apóstolos, e ele vai buscar esta ideia e ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Não podia lembrar-se de melhor imagem do que aquela que o próprio Senhor Jesus tinha dito. Absorvidos na mão de Cristo, na mão do Pai e selados pelo selo do Espírito. Quando olhamos para isso, nós percebemos que o capítulo 2, verso 6, agora voltando outra vez a Colossenses, diz assim, capítulo 2, verso 6, reparem nas palavras que são ditas. Não o verso 6, mas o verso 16. Até eu estou perdido, vejam bem, deve ser da chuva. Se alguém conseguir localizar, melhor do que eu, façam um favor. É este versículo. Assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele. Eu estou bem, afinal, é o verso 6 mesmo, está bem? Eu estou a tentar baralhar-vos, mas vocês não se incomodam de maneira... Verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Reparem, o que é que o apóstolo está a dizer? Está a dizer que a nossa vida está escondida em Cristo. E depois está a dizer que a melhor forma de facto nós podemos caminhar nesta caminhada cristã é nós andarmos nele. Nele em quem? Em Cristo. E esta é uma afirmação sólida que o texto aqui, a carta aqui tem. E depois é interessante, porque o que é que significa isto de andar? Tenho uma frase aqui que pode parecer um bocado assim abstrata, mas ela é bem concreta no meu ponto de vista. O fazer é a materialização do andar e o andar uma implicação direta do ser. Eu ponho este esquema aqui para tentar explicar o que é, no fundo, Paulo está a tentar dizer para nós. Às vezes nós achamos que é o fazer que conta. A Bíblia tem uma outra mensagem para nós. Está a dizer que o ser é que conta. Não é o que nós fazemos, mas o que nós somos. Porquê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Nós fomos transformados e mudados pela ação do trabalho de Cristo em nós.
aquilo que eu faço, infelizmente, nem sempre traduz o que eu sou. Eu às vezes consigo enganar através do fazer, mas verdadeiramente o extrato do que eu sou é aquilo que na verdade eu faço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o fazer é a forma de transferir de uma forma material o meu andar. Isto é, a forma como eu caminho traduz-se naquilo que eu faço. Mas a implicação direta do que eu sou ou do meu andar é o que eu sou. E isto é importante porquê? Porque nós, neste ambiente de desafio que temos à nossa volta, seja do ponto de vista exterior, seja do ponto de vista interior, por aquilo que chega até nós e qualquer nova ideia que venha até nós que nos desafia, qualquer coisa que precisa ser examinada, nós temos que perceber que o mais importante é a forma como o meu ser reage e não tanto a forma como eu faço. O Senhor Jesus explicou sobre isto quando Ele disse que o que conta é realmente aquilo que sai. Porquê? Porque traduz aquilo que está lá dentro. Ninguém se engana numa conta bancária porque o saldo traduz aquilo que você lá tem. Era bom que às vezes houvesse engano, não era? Mas normalmente o banco não se engana. Ou quando na verdade se engana, ele torna, o que é uma coisa muito aborrecida, não é? Não devia de ser assim, ou acham que sim? Não devia, senão seria desonesto, não é? Mas é assim, o que eu tenho é de verdade o que eu sou. Ok? Isto significa o quê? Que andar com Jesus significa andar com Ele, não procurando de alguma forma manifestar uma imagem que seja diferente daquela que verdadeiramente eu sou, mas quando eu ando com Cristo, eu estou a traduzir na verdade o que eu sou em Cristo. Essa tal vida que está escondida, ou que deve estar escondida, essa tal vida que foi transformada e mudada. Isto para dizer o quê? Para dizer que o ser que eu sou em Cristo, na verdade, traduz o perfil de Cristo, ou deve traduzir o perfil de Cristo. Porque nem sequer fui eu que fabriquei esse ser. Esse ser foi mudado por causa da implicação da obra de Cristo na minha própria vida. Esse ser foi mudado por causa daquilo que é a ação do Espírito de Deus em mim e em cada um de nós. Olhando para isto, o texto diz-nos uma série de coisas da maneira como nós devemos andar nele. Reparem no verso 7. O verso 7 diz, capítulo 3, diz uma série de fundamentos para mostrar-nos aquilo que é a forma como nós devemos andar com Cristo, como resultado do ser que Cristo mudou em nós. O verso 7 diz assim: ora, estas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação e uma série de sequências. No verso 7 ele usa uma expressão dizendo que nós estamos radicados, diz que nós estamos edificados, diz que nós estamos instruídos, crescendo com a ação de graças. Ele diz também que nós fomos aperfeiçoados. Estou a falar do capítulo 2. Nele fomos circuncidados, nele nós fomos sepultados e vejam, nele nós fomos ressuscitados. É curioso porque este é o meu refúgio. Este texto é o lugar onde eu me escondo, mais do que aquela árvore, aquele sítio, ou talvez aquele lugar paradisíaco. Às vezes nós fazemos férias porque estamos a fugir de nós próprios. Normalmente é assim, não é? Hoje, nos dias modernos, ninguém vai de férias a não ser para fugir de alguma coisa, ou não? É assim, não é, André? Eu acho que não. Bem, vocês não vieram para cá para fugir do Brasil, mas as férias não é? Mas vou fugir um bocadinho. Lá em Lisboa era assim. Na igreja onde estivemos, lá mesmo no centro de Lisboa, às vezes percebia-se, preciso de fugir. Aliás, passámos em Lisboa este fim de semana passado, e escutem, eu estressei a conduzir em Lisboa outra vez. Ao fim de tantos anos já estava desabituado. Mas quando cheguei a Braga percebi que, afinal de contas, depois que houve uma abertura, Braga está a ficar como Lisboa. Aqui, esta descida aqui da Real, parece a calçada de Carris em tempo de... Não sei se alguém conhece a calçada de Carris lá, não é? Aquilo é uma confusão. Não é? Sabem,
De facto, este é o refúgio que o apóstolo Paulo nos está a dizer. Ele está a dizer, é neste fundamento que nós nos refugiamos. Reparem a profundidade destas palavras. Eu não sei se vocês conseguiam acrescentar alguma coisa ali, mas ele está a dizer, andar com Cristo como resultado daquele que é o ser de Cristo em nós. Isto significa o quê? Nós estamos radicados nele, estamos edificados, instruídos, aperfeiçoados, circuncidados, sepultados e ressuscitados. Que coisa! Mais do que fugir para um lugar paradisíaco, ou fugir para um lugar onde ninguém vos aborrece, onde fogem do movimento do trabalho e dos outros, o melhor refúgio que existe é este. É nós percebemos que andar com Cristo significa estar bem fundamentado naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu faço. Fundamentados na obra que Cristo operou nos nossos corações e não naquilo que eu acho que tenho que fazer para os outros acharem que eu sou um cristão mais ou menos, ou que sou um bom cristão. Ou até muitas vezes para parecer o que eu não sou. A melhor forma de viver estes dias conturbados, desafiantes, até do ponto de vista ético, é realmente nós encontrarmos refúgio no trabalho que Cristo efetuou por nós e em nós. A vida está escondida. Aonde? Com Cristo em Deus. Outra vez uma afirmação sólida. Eu não sei se é assim que nós estamos a viver os nossos dias hoje. Curioso porque quando pegamos na palavra ressuscitados, que é a última afirmação que ele faz, ele diz que é mediante a fé no poder de Deus, estáveis mortos nas vossas transgressões, ele vos deu vida perdoando-vos, cancelando o escrito da dívida, despojando os principados, triunfando deles na cruz. Reparem, se vocês querem esconder-se numa obra perfeita, essa obra é a obra de Cristo, feita pelo pecador, a favor do pecador. E às vezes nós não percebemos bem o que é que significa andar na vida com o sentido da ressurreição. Talvez porque nunca nenhum de nós morreu e voltou a viver, não é? Senão nós percebemos bem. Este sentido de que nós fomos realmente tirados de um estado em que nós estávamos e fomos transportados para uma realidade de que nós somos pessoas vivas. E reparem, tudo isso é a obra do Senhor. Diz que Ele nos deu vida perdoando-nos. Uma das coisas que eu não consigo perceber é porque é que às vezes se torna tão difícil para nós perdoarmos os outros quando nós fomos perdoados. Sabe qual é a diferença? É que ainda por cima, nós nem sequer, o outro nem sequer precisa de nos pagar a dívida. Mesmo assim torna-se difícil perdoar. Agora o texto diz que Jesus não só perdoou, como Ele pagou a dívida. Eu não sei porque é que se torna tão difícil nós sermos capazes de deixar que esse ser transformado atue de maneira que seja fácil oferecer o perdão aos outros. Eu não sei porque é que às vezes, quando o apóstolo Paulo está a dizer inclusivamente que nós era de outra vida, isso pertencia ao passado, diz ele. Eu não sei porque é que cristãos transformados continuam a agir no presente como agiam no seu passado. A incapacidade de perdoar os outros às vezes continua a mesma, apesar do ser ter sido transformado. Não entendo. Eu sei bem o que é que Deus fez na minha vida. Eu sei bem a forma como Ele trabalhou ao ponto de me fazer perceber que, afinal de contas, eu não sou dono de nada, nem sequer do direito de ser respeitado. Nem sequer do direito de ser respeitado. Às vezes nós vamos a um sítio qualquer com o peito cheio, achando, isto aqui tem os meus direitos. Ninguém tem direitos nenhuns, meus amigos. Tudo é pela graça do Senhor. Ainda por cima agora que a lei está a ficar toda baralhada, não sei se vocês estão a perceber-se, não é? Já não percebemos nada. Eu antigamente não percebia nada de tribunais, agora percebo menos, não é? Cada vez estou mais confuso. E eu quero encontrar realmente um bom espaço onde eu posso viver feliz com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo, mas parece que esse espaço está a ser cada vez mais apertado. É em Cristo que nós temos esta segurança. Os homens não podem oferecer-nos, ainda que
a coisa pudesse melhorar muito, mesmo assim nós iríamos encontrar dificuldades para conseguir esconder-nos verdadeiramente, porque é nele, em Cristo, que nós nos refugiamos. Então ele está a dizer, nós andamos ressuscitados. Isto deve fazer uma grande diferença na nossa vida. Eu posso imaginar as histórias que são contadas no Novo Testamento a respeito daqueles que receberam vida de novo. Jesus ressuscitou algumas pessoas. É impressionante o que deve ser uma pessoa ser de novo, ter de novo vida, sentir que há uma nova oportunidade. Através do arrependimento, nós somos colocados na família de Deus. E ao mesmo tempo o nosso ser muda. Ele passa a ser um ser ressuscitado. Agora vejam uma coisa. Quais são as tendências naturais que a ressurreição de Cristo nos traz? O texto explica isso de uma forma clara. Em primeiro lugar, capítulo 3, verso 1. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não há dúvida quanto a isto. Se eu estou ressuscitado, eu já pertenço a uma outra dimensão. Portanto, faz sentido, ligando com as palavras do Senhor Jesus Cristo, eu dou-vos a vida eterna e ninguém vos arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Interessante. Qual é a tendência natural de uma pessoa ressuscitada? É buscar aquilo que é do alto. Paulo usa esta expressão. Isto é, faz sentido que eu, ainda andando com os pés nesta terra, faz sentido que eu, enquanto pessoa que ainda precisa de controlar muita coisa, muitos sentimentos, muitas reações, etc., faz sentido que eu me projete no sítio onde já estou, não no sítio onde não estou. E eu já não estou mais cá. Eu pertenço a uma dimensão celeste. Paulo disse, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Eu já não estou cá, do ponto de vista de Deus. Fisicamente ainda vou atrapalhando por aí umas coisas. Ainda me choco de vez em quando com alguns. Quem está na estrada tem que ter cuidado comigo. Mas eu já não estou cá. Do ponto de vista de Deus, já estou lá. Portanto, faz sentido que eu busque o que é de lá. Paulo tem razão nisto. Sabem porquê? Porque ficamos cada vez mais confusos quando nós procuramos buscar o refúgio aonde ele não pertence. E se nós procuramos buscar o refúgio onde nós já não estamos, isso é confuso. Porque nós já não estamos cá. Nós já somos de lá. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos de pautar-nos por uma vontade dirigida a uma finalidade proveitosa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu sou de lá, faz sentido que eu faça tudo o que tem a ver com coisas que correspondam e tenha proveito em relação ao ser que eu sou, não ao ser que eu não sou. Segunda coisa, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui ele ainda é mais específico. Se eu sou uma pessoa ressuscitada, se eu de facto tenho uma outra dimensão, Paulo está a dizer de uma forma clara, olha, busca o que é próprio da tua pátria, busca o que é próprio do teu reino, o reino que Deus te Cristo, que é o seu reino, e pensa nas coisas lá do alto. Esta palavra pensar significa fixar os afetos. Eu acho muito interessante isto. Quando está a dizer que nós devemos pensar nas coisas do alto, está a dizer que nós devemos de aplicar os nossos afetos naquilo. É por isso que eu faço a pergunta: onde residem os teus afetos? Às vezes nós dizemos, isto para mim já não conta. Pelo menos deve contar no mínimo, não é? Mas não no máximo. Às vezes a realidade que nós vivemos na Terra conta o máximo e não o mínimo. É por isso que o Senhor Jesus disse, não andem preocupados, poxa. Aquilo que vocês precisam, minimamente, vocês vão ter. Porque o Pai Celestial cuida de vocês. Os nossos maiores conflitos é quando nós estamos à procura do máximo. Porque o mínimo é garantido.
Onde residem verdadeiramente os nossos afetos? Onde é que está verdadeiramente aquilo que o nosso ser se empenha? Os afetos são realidades que, na verdade, modelam aquilo que nós somos no dia a dia. Se os nossos afetos estiverem nas coisas aonde eu já não pertenço, é natural que se crie uma crise dentro de mim. E às vezes essa crise é uma crise que é bem interna, que nós às vezes nem percebemos o que é que está a acontecer connosco, mas não nos sentimos bem. Estava a falar com alguém aqui há uns tempos que estava a dizer, olha, eu sinto-me longe de Deus. A pessoa está num progresso, está num crescimento, mas às vezes tem momentos em que se sente longe de Deus. Não é tanto ser longe de Deus, é que às vezes nós estamos a procurar Deus onde Ele não está. E às vezes estamos a viver uma realidade à qual pertencemos, que já não é bem aquela onde devíamos de estar. Onde é que residem os teus verdadeiros afetos? Onde é que tu estás a colocar a expressão do teu ser? É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Esta é a nossa verdadeira identidade. O que eu sou não é o que eu quero ser, é o que Cristo quis que eu fosse. Eu não tenho que procurar ser outra coisa, senão aquilo no qual Cristo me transformou. Foi Ele que me deu ser. E eu estou satisfeito com a mudança que Ele fez em mim. Estou satisfeito com a transformação que Ele operou na minha vida. E é isso que o cristão deve fazer. É viver satisfeito com o novo ser que Ele é. Viver feliz com a obra de Cristo em si. Quais são os imperativos pessoais que a ressurreição com Cristo nos pede? Verso 5. Eliminai as vossas inclinações carnais. Isto é um trabalho que nós temos que fazer. Sabem porquê? Porque somos de lá, mas ainda estamos cá. E esse conflito existe. O nosso ser pertence a uma dimensão celeste, mas o nosso corpo está cá ainda. Isto cria conflito. E Paulo já falava disto. Poxa, o bem que eu quero fazer não consigo e o mal que eu não quero, esse faço. É só um problema do apóstolo Paulo, não é? Mas sabem uma coisa? Se essa luta existir, está bem. O problema é quando essa luta não existe. Porque ela traduz efetivamente a realidade de que eu já estou numa outra dimensão, de acordo com o ser que sou, mas meu físico está cá para enfrentar esses conflitos de identidade que o mundo me traz. Eliminai as vossas inclinações. E Paulo descreve-as. Ele não tem papas na língua. Esta é uma expressão que no Brasil se usa, não? Usa-se? Ok, então estou bem. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Esses são chamados vícios éticos. E sabem o que é que Paulo se atreve a dizer? Que contra estas coisas desperta a ira de Deus. Eu fico assustado com isto. Fico assustado com esta realidade de que aquilo que eu devia procurar eliminar neste conflito que existe entre o facto de eu pertencer a uma outra dimensão celeste, mas ainda continuar cá, este exercício, Paulo diz que estas coisas despertam a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E alguns teólogos dizem assim, mas nós não somos filhos da desobediência. Ok, eu deixo isso para vocês, está bem? Vocês descobrirem. Não se pode ignorar a luta, não se pode ignorar que o cristão, conforme o Senhor Jesus, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A obediência é o carril no qual o cristão está. E o carril a gente não pode fugir dele, não é a estrada. Na estrada nós vamos para aqui, vamos para ali, às vezes saímos fora da estrada, não é? E voltamos outra vez, enfim, às vezes mudamos de faixa, assim, sem fazer o sinal. Na vida cristã acontece muita coisa assim. Mas o carril não deixa que nós saiamos. Se nós saímos do carril, não voltamos lá. A obediência é o carril do cristão. Ele não pode fazer outra coisa senão ser obediente ao seu Senhor. Isto é muito claro. Despojai-vos de tudo o que pertence ao passado. É interessante porque esta ideia aqui é muito expressa. Todos nós
sabemos o quanto o passado pesa na nossa vida. E às vezes, sabe o que acontece? Nós vivemos uma realidade maior naquela onde nós já não estamos. O que é que eu quero dizer com isto? É porque, pertencendo nós a uma dimensão celeste, onde diz que o próprio Senhor Jesus limpou tudo, apagou a dívida, saldou tudo, nós andamos sempre a fazer viagens de vai e vem. Se é que o vai e vem uma vez fez alguma viagem, mas pronto. Andamos sempre, não é? Somos de uma dimensão celeste, mas andamos sempre a fazer uma passagem aqui ao passado. E parece que não saímos disto. E como isto transtorna e cansa. Nós não gostamos que os outros nos lembrem do nosso passado, mas nós estamos constantemente a lembrar-nos dele. Nós devemos ser amigos de nós próprios, não é? Como queremos que os outros sejam nossos amigos. Mas às vezes nós vivemos vidas pouco redentoras em relação ao nosso passado. O nosso passado foi redimido por completo. Já não somos quem éramos. É o próprio Deus que diz isso. Por isso não faz sentido. E Paulo está a dizer bem, despojem-se, libertem-se, desnutrem-se de tudo o que pertence ao passado. Como isto é tão importante. Quantas vezes as pessoas manifestam neste percurso da vida cristã cicatrizes de um passado que já não devia ser levado em conta? Cristo restaura-nos. Nós cantamos, as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Mas o peso do passado continua. Eu acho que às vezes o Senhor está a rir-se de nós quando nós cantamos. Porque Ele não sabe o que é que está a dizer, o que é que está a cantar. Desculpa esta forma livre. Porque às vezes é isso. Nós até somos capazes de citar e dizer, confia, amanhã é outro dia. Mas é outro dia para os outros, mas para nós às vezes não é. Porque nós não nos libertamos absolutamente daquilo que é a profundidade da obra de Cristo nas nossas próprias vidas. Despojai-vos de tudo o que pertence ao passado. Que coisa incrível. O que é que pertence ao passado? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena. Sabem uma coisa? Eu pus ali vícios da língua, sabem porquê? Porque todas estas coisas acabam nas palavras. Quando tu estás irado, tu vais manifestar isso através das palavras. Quando estás indignado, também. Quando estás com maldade no teu coração, quando eu estou com maledicência, ou então linguagem obscena. Eu quando cheguei aqui a Braga, eu e a minha esposa, uma das primeiras coisas que notámos foi ver a diferença de linguagem. Eu não sei se os irmãos do Brasil notam isso. Notam? Okay. Aqui fala-se assim uma linguagem e o pessoal diz, é próprio da terra. O transmontano também. Não sei se há aqui alguém que é transmontano, não é? És transmontano, ok. Nós tivemos um pastor que era mesmo lá, assim, lá, beirão, lá mesmo das beiras. E de vez em quando ele soltava assim uma expressão lá do lugar dele. Não é? Nós jovens estávamos sentados nas cadeiras, quase que nos queríamos enfiar pela cadeira abaixo. Isto é cultural, etc, etc. Sabe, é interessante. Isto significa que nós temos que ser capazes que existe uma linguagem celeste. Porque nós não pertencemos a esta dimensão, estamos noutra. Portanto, a forma de falarmos deve ser diferente também. Eu não conheço a língua dos anjos. Às vezes já ouvi alguém a dizer que conhece. Eu não conheço. Mas o que eu conheço é uma linguagem que não tem que ser igual àquela que, na verdade, se ouve por aí. Bem, enfim, todos nós sabemos o que é que estamos a dizer, não é? Eu quero terminar aqui no verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, vos revestistes do novo homem que se refaz. Cristo é tudo em todos. Não mintais uns aos outros. Meus irmãos, eu creio que a mentira é aquilo que mais emoldura as paredes das nossas casas. É fácil nós colocarmos lá uma moldurazinha. A mentira é uma coisa que facilmente está presente. Às vezes não é daquelas mentiras que aparecem de fachada que até as crianças entendem. Às vezes elas aparecem como meias verdades,
muito dissimulado. Não, mentiras santas. Já ouviram falar das mentiras santas? Não? Então sou eu que estou noutra dimensão mesmo, porque já algumas pessoas é uma mentirinha santa. Se calhar não faz mal a ninguém. Às vezes nós vamos por ali. Irmãos, isto é a característica de pessoas que estão ressuscitadas. É porque mais vale dizer, olha, a coisa é assim, e assumir as consequências disso, do que andar ali tipo serpente a tentar fugir. Vos despistes do velho homem. E o que ele está a dizer é que a mentira é uma característica da velha natureza. E vos revestistes do novo homem que se refaz. Olha bem isto, a palavra. O novo homem que se refaz. Eu não tenho que ter medo de mim mesmo, porque Cristo está constantemente a refazer-me à sua imagem, parecido com Ele constantemente. A obra de Cristo não é uma obra feita, é uma obra feita que continua a ser atualizada. Deixem-me usar esta expressão por causa da linguagem informática que nós temos hoje. Deus tem um software em nós que faz atualizações constantes, porque é uma obra que continua ativa, fazendo em nós aquilo que é mais parecido com Ele. Deixo 2 textos para a nossa reflexão. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E um outro texto. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu não quero deixar dúvidas em relação àquilo que estou a dizer esta manhã. Eu não estou a dizer que tu deves mudar o teu fazer. O que eu estou a dizer é que nós devemos deixar mudar o nosso ser. Porque é mais seguro deixar que Cristo mude o meu ser do que eu tentar fazer o meu fazer. É mais seguro deixar que Cristo construa em mim a sua obra do que eu procurar parecer ser, pelo fazer, um bom cristão. Por outras palavras, terminando a ideia, deixe ser o que você é em Cristo. Vamos deixar que esta dimensão celeste que já está em nós aconteça e seja isso que faz o nosso andar. Seja o nosso ser que produz o nosso andar, para que o andar seja o extrato do nosso fazer. Isto é, eu não tenho que andar preocupado em ser um bom cristão. Eu tenho que andar preocupado em deixar que a obra que Cristo fez em mim atue através da ação do Espírito Santo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, este é um desafio para todos nós, Senhor. Vivemos num mundo difícil, um mundo que quer alterar as regras, os padrões, a ética, um mundo que me está a dizer a mim que eu já não sou quem era, estou enganado. Afinal de contas, um mundo que me está a dizer que há muito mais do que tu disseste que havia. Por isso, Senhor, eu quero perceber quem sou. E a realidade de quem sou não é o que eu procuro ser, mas o que Cristo fez através da sua obra em mim. Deus nosso, eu te peço que cada um de nós deixe que aquilo que somos traduza a nossa maneira de estar na vida, aqui, enquanto estamos cá. Ajuda-nos a perceber que o facto de estarmos cá, existe missão para estar cá, mas nós não somos de cá. Nós já estamos lá, através da aceitação da obra de Cristo nas nossas próprias vidas. O Cristo que morreu e ressuscitou na cruz do Calvário por nós, que pagou o preço do meu pecado,
O Jesus que se oferece para salvar a minha alma e transportar-me para as realidades eternas. O Jesus que disse: eu dou-vos a vida eterna. Esse é o Jesus que alcança para nós o que nós não podemos alcançar por nós próprios. Abençoa, Senhor, que Tu transformes em nós a realidade do ser que Tu já trouxeste. E, Senhor, que nós não tenhamos que andar a ser, ou a manifestar, ou a parecer ser bons cristãos. Que simplesmente deixemos que a obra do Senhor possa atravessar quem somos e isso faça a diferença neste mundo. Essa é a luz que Jesus disse que nós iríamos irradiar. É o resultado do ser que nós somos nele. Senhor, faz-nos compreender isto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.